tudo bem? Era uma noite muito escura, muito escura. E de repente, então, aquele cordeirinho recebeu uma baita de uma fisgada, assim, uma mordida, e o lançou lá para dentro do aprisco. Bom dia, bom dia. O que será que vai acontecer com esse cordeiro, com essa noite escura e com essa mordida que ele recebeu e o jogou, lançou para dentro do aprisco? É isso aí. Seja bem-vindo a mais um Bom Dia com a Rizomar. Nós estamos contentes, por quê? Porque mais um dia no palco da existência humana e você acordou com vida. Graças a Deus que o ontem não volta mais. Amanhã é futuro. Hoje é o dia, então seja feliz hoje. Aprenda a ter habilidade de passar, de ultrapassar todos os obstáculos de hoje, porque o de ontem não volta mais. Então é hoje. Hoje é o dia de você ser feliz, tá bem? Vamos lá então para o nosso primeiro texto de hoje. Cuidado com o conforto que alimenta o erro. A voz pode ser não a de Deus. Então, cuidado, cuidado, né, com aquilo que parece que é um conforto, né? Olha outro texto assim maravilhoso que eu queria então passar agora aos senhores. Cuidado com ajuda que parece conforto. Sabe aquela ajuda? Ai, fulano é tão boazinha, tão bonzinho, tá me ajudando. Ai, eu tô me sentindo tão confortável, sabe? Sabe isto? Olha lá, vou completar então a frase. Cuidado com a ajuda que parece conforto, mas afasta você da verdade. Então, muitas vezes, nós precisamos ter um discernimento muito forte com relação a determinadas coisas. Às vezes, estamos recebendo ali um conforto, que parece que é conforto, tal, e você vai se acomodando, acomodando, e de repente, então, te afastou do alvo, te afastou daquilo que era verdadeiro, e pior de tudo, muitas vezes você erra e acaba perdendo tudo, tudo, tá bem? Então, olha lá, cuidado com a ajuda que parece conforto, mas que afasta você do quê? Da verdade. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Então, voltando à nossa introdução do que nós estávamos falando, daquela noite escura, aquele cordeirinho todo bonitinho, todo pomposo, recebeu uma baita de uma fisgada, uma mordida forte, e aquela mordida, a mordida era tão forte que jogou ele lá de volta no aprisco, porque ele estava fora do aprisco, correndo perigo. Então, aquela mordida. E quem será que deu aquela mordida? Uau! Abocanhou assim a pata e olha, o lançou para dentro do aprisco. Quem será? Eu vou dizer aos senhores, era um cachorro bem forte, um pastor alemão, daquela raça pastor alemão. Ele então jogou o cordeiro lá para dentro do aprisco. O cordeiro ficou indignado, ficou muito nervoso, com a patinha assim sem aguentar, ficou muito chateado com aquele cachorrão. Mas o que acontece? Aquele pastor alemão naquela noite, ele já havia lutado com 3 raposas. Isto mesmo. Então, por que ele havia mordido o cordeiro e jogado para dentro do aprisco? Para livrá-lo também, porque ele já tinha feito isso com todos os cordeirinhos que estavam fora do aprisco, que estavam ali, olha, todos felizes, de repente, eles seriam uma presa fácil das donas raposas. E aquele então, pastor alemão, aquele cachorrão forte, havia então lutado durante aquela noite toda com 3 raposas. Muito bem. Foi então passando, a noite foi adentrando mais ainda, a escuridão muito negra, e aquele cordeiro não se conformava com aquilo. E aí, mesmo sem entender o que se passava, ele arrumou uma brecha ali no aprisco, e foi novamente mancando, mancando. Ele foi tentar sair para, sabe, ter ajuda. Ele achava que dentro do aprisco ele estava sofrendo muito, e ele foi. Olha o que vai acontecer. Cuidado com a ajuda que parece conforto, mas afasta você do quê? Da verdade. Cuidado. Aquele cordeiro, não sabendo do que se passava, saiu
arrumou ali um jeitinho, a patinha um pouquinho sangrando, ele foi saindo. Ai, chegou ali então, encontrou uma ajuda maravilhosa. Aí veio a dona Raposa, ficou muito sensível à necessidade daquele cordeiro e começou a lamber ali o sanguinho que saía, né? O sangue que saía da sua patinha. E começou então a falar: não, fique calmo, não se preocupe, eu estou aqui, eu vou poder te auxiliar. E o cordeirinho ali todo, ai, todo tristinho, todo, né? Mas com o coração raivoso por causa do pastor alemão. Aí então a dona Raposa começou: olha, não se preocupe, eu vou cuidar. Aquele é um cão muito malvado. Aí o cordeiro então acrescentou: ele é malvado mesmo, ele é muito ruim, não tinha necessidade dele fazer isso comigo. Olha, agora eu estou aqui machucado e como que eu vou fazer para curar essa ferida? E aí ele começou a falar com a dona Raposa e a dona Raposa, a dona Raposa aproveitou e ela começou a dizer: imagina, não se preocupe, a vida é assim, cheia de pessoas mau caráter, pessoas maldosas, mas cá estou, eu estou aqui agora e vou te auxiliar. E começou então a lamber ali a sua feridinha e a cuidar dele, começou a acariciar o cordeiro, a acariciar. E adivinha o que aconteceu com esse cordeiro? Vocês estão lembrando de alguma coisa semelhante? Pois é, o cordeirinho então se sentiu amado, se sentiu em berço esplêndido. Sabe, naquele momento quando você está triste, desanimado, sem saber o que fazer, aí encontrar alguém que vai te ajudar. O que você faz? Você se anima. E aí o cordeirinho ficou todo feliz, todo pomposinho. Aí o cordeiro, de uma forma bem amorosa, percebeu que a dona Raposa era muito boa. Ela era bondosa demais. E aí então ele deitou assim no seu ombro e ela começou a acariciar o cordeiro, acariciar o cordeiro. Cuidado com o conforto, que alimenta o erro. A voz de Deus, ela confronta, mas ele te ama. O cordeiro, então, se sentiu seguro, maravilhado. Então, o que ele fez? Se acomodou ali no peito da dona Raposa e ficou todo feliz, todo contentinho. Mas foi por pouco tempo, pouco tempo. Quem era a dona Raposa? Era um animal sagaz. Ela estava fazendo tudo aquilo para quê? Para tirar a vida do cordeiro que tinha sido poupada pelo aquele cachorro, né? O pastor alemão. E aí então agora a dona Raposa se preparou para o quê? Que delícia! Que presa fácil! Ele só vai ver o que eu vou fazer agora. E aí então ela deu uma mordida justamente aonde? No pescoço do cordeiro. Foi fatal. E naquela madrugada, naquela noite, que o pastor alemão tinha feito de tudo e salvou todos os demais cordeiros, jogando novamente no aprisco, aquele cordeirinho rebelde, que não aceitou a correção, que achou ruim, e ele agora quis sair para saber, então eu vou me virar sozinho, eu vou fazer o meu melhor. Simplesmente ele caiu aonde? Na boca, na armadilha da falsidade daquela o quê? Daquela raposa. Isso, essa ilustração de hoje te faz lembrar alguma coisa? Pois é, muitas vezes nesta vida nós estamos recebendo apoio, incentivo
mas que não vai trazer um resultado satisfatório. Então devemos tomar o quê? Muito cuidado, ter discernimento, sabedoria para saber realmente, será que esta pessoa está me orientando corretamente? Buscar conhecimento, ter estratégia, ser uma pessoa determinada e não ficar ali, ó. Você está em guerra. Quando você está em guerra, você não pode simplesmente ficar ali, olha, ó céus, ó vida. Não, tem que ser muito prudente. Infelizmente, o cordeiro não aceitou a correção, não aceitou a ajuda e se deu mal na história de hoje. Que essa ilustração possa fazer em nós, despertar em nós a consciência de que nem tudo que reluz é ouro. Precisamos ser bastante prudentes. Tá bem assim? Cuidado, sermos prudentes, né? O inimigo, ele oferece conforto falso. Quem quer te proteger diz a verdade, que dói, mas que ele é o quê? Um auxílio para você no momento de dificuldade. Nem tudo que reluz, novamente eu digo, é ouro, tá bem? Então, que possamos tomar cuidado. Nessa história da raposa e do cordeiro, qual é a sua atitude no dia de hoje? Cordeiro ou raposa? Muito bem, que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, dá aquele like, pessoal. Aciona também o sininho para que você receba as nossas notificações, tá bem? Eu preciso que você que assistiu o vídeo até agora, dá um like, por gentileza, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.